Professor Nicolau, já tive a oportunidade de ver o senhor em aula fazer referência ao título do pequeno grande livro do professor Alfredo Augusto Becker, intitulado Carnaval Tributário. Qual a relação que o senhor faz com esse título e com as normas tributárias? Carnaval tributário. Carnaval tributário é a realidade que a gente vive. Na prática, nós temos hoje uma situação de muita confusão no dia a dia tributário, muita controvérsia. Esta situação de controvérsia no dia a dia, ela se opõe ao conjunto de normas que nós temos em termos tributários. Nós temos o que a gente chama de sistema jurídico. Sistema, para o direito, é um conjunto organizado de normas. É um conjunto cuja organização salta aos olhos, porque existem algumas normas que dão o norte das outras. Essas normas são os princípios. Então, tem relação sim o título do livro do professor Alfredo Augusto Becker, porque ele mostra a divergência que existe hoje entre o sistema jurídico tributário e a prática tributária. Sim, e onde estariam essas disposições normativas? Essas disposições normativas do sistema, elas estão na própria Constituição. Veja que a Constituição ela é dividida, ela é organizada, ela é dividida em 9 títulos. O 6º título tem o nome de da tributação e do orçamento, e ele discorre várias normas, tudo de uma maneira com bastante lógica formal a respeito do sistema tributário nacional. É lógico que o sistema tributário nacional não está integralmente tratado nesse título, porque existem outras normas da Constituição que também influenciam, mas conhecendo apenas esse título já teremos um grande avanço para solucionar esse carnaval tributário. Professor, mas para ficar de uma forma mais simplificada, como o senhor falou em Constituição, o que ela é efetivamente para um Estado como o nosso? Vou usar uma definição que, quando eu estava ministrando uma aula para uma turma que não era de advogados, era uma turma de contadores, era uma especialização em controladoria, e a disciplina que eu ministrava na época era planejamento tributário, eu vou usar a definição que um contador me deu. Ele disse que ele entendia a Constituição como se fosse o contrato social da empresa. Essa definição é muito interessante, porque o Estado brasileiro é uma pessoa jurídica, assim como a empresa é uma pessoa jurídica. Uma empresa não nasce se não tiver um contrato social, esse é o requisito formal inicial. A Constituição, ela representa as normas que compõem fundamentalmente o nosso Estado, que mostram como o nosso Estado vai ser. É como se fosse o contrato social da pessoa jurídica chamada Brasil. Então na Constituição vai estar quem são os donos do Brasil, quem são os sócios, os poderes desses donos, desses sócios, vai estar quais são as atividades que esse Estado, que essa pessoa jurídica vai fazer. Vai estar também disposto às funções, ou estar dispostas às funções de cada parte desse Estado, ou de cada parte dessa pessoa jurídica, tudo ali na Constituição. Muito bem, então dessa forma, lendo esse contrato social, a gente poderia ter uma boa ideia do nosso objeto, dos nossos sócios, das funções de cada um? Então, os nossos sócios, os sócios da pessoa jurídica chamada Brasil, são cidadãos, no caso tributário, contribuintes. As funções, olha, a Constituição, ela tem tanta organização no campo tributário que ela atribui função para ela mesma. A própria Constituição mostra que ela tem uma função dentro do sistema tributário nacional. Então, resuma para a gente essa função. A Constituição, dentro do sistema tributário nacional, ela se coloca como uma das principais normas do sistema tributário nacional. E ela também aponta outras 2 normas como muito importantes. Ela coloca a lei complementar
como uma norma que vai tratar de disposições gerais para todos os entes federativos, e a lei ordinária de cada ente federativo como sendo a norma que vai ter a função principal de criar os tributos. E ela, a Constituição, ela mesma se coloca numa condição de uma das normas mais importantes, formando uma trilogia: Constituição, lei complementar e lei ordinária. A Constituição acima, a lei complementar e a lei ordinária no mesmo patamar. A própria Constituição se apresentando também com suas funções, com 3 funções. A Constituição dando as competências, que é o poder de cada ente criar os seus tributos, dando os fatos sobre os quais poderão ser exercidos esses poderes. Esses fatos têm um nome técnico de hipóteses, ou para nós, do direito tributário, hipóteses de incidência. E a terceira função da própria Constituição são o fornecimento, ou corresponde ao fornecimento dos princípios. Que são os princípios? São as normas mais importantes deste conjunto de normas. Então temos Constituição, lei complementar e lei ordinária. Lei complementar, normas gerais. Lei ordinária, criação de tributos. Constituição, competência, hipóteses de incidência e princípios. E na prática, como é isso? Na prática não há um conhecimento. Não há um conhecimento desta organização primordial. Na prática, o que nós observamos? A frase do nosso querido professor Becker: o carnaval tributário. E diante desse desconhecimento geral materializado pelo carnaval tributário, que recomendação ou solução o senhor daria? O oposto do desconhecimento: o conhecimento. O conhecimento e a vigilância. É necessário que todos façamos, como tinha no programa de humor de antigamente, aquele cara crachá no quê? Ora, eu tenho que olhar como é que está organizado o nosso sistema tributário, o nosso contrato social. É um olho. E o outro olho? Na realidade. Opa, a realidade não está de acordo com o nosso contrato social, então temos que reclamar. Esta lição, ela é simples, ela é básica, ela é uma lição comezinha, que deveria ser ensinada no ensino fundamental ou no mínimo no ensino médio. Os nossos estudantes chegam ao nível superior nem sabendo o que é a Constituição e nem sabendo como funciona o sistema tributário nacional. O oposto disso, o conhecimento, é que vai nos dar condição de eliminarmos a confusão, eliminarmos o vale-tudo tributário, o carnaval tributário. Esse conhecimento vai desde o cidadão na sua fase de infância até o cidadão enquanto trabalhador, enquanto profissional e enquanto ocupante de cargos no próprio Estado.